Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Chegou o Natal, praticamente aí, né? Na hora que o vídeo estiver surgindo, no domingo, nós temos aí a comemoração do dia de Natal. Vou falar um pouquinho depois sobre isso, mas antes de tudo, eu queria estar respondendo um pedido da minha amiga Mona Lisa Guerra. Ela tinha pedido que eu falasse sobre um livro relativo ao Natal e ela indicou Cartas do Papai Noel, que é editado aqui no Brasil pela HarperCollins, né? Letters from Father Christmas. Essa é uma obra que significativamente aponta para o caráter do Tolkien. O enredo desse modelo de história, que ele começa a ser escrito na década de 20, vai até praticamente a década de 50, ele é escrito para os seus 4 filhos, ou de certa forma é uma troca de correspondência do Papai Noel para com seus 4 filhos, né? Quem estão eles? É a Priscila, o Christopher, o John e o Michael. Mas essa relação proposta no livro Cartas do Papai Noel com relação aos seus filhos, ela é muito semelhante a tudo que o Tolkien escreve. Em geral, as pessoas pouco pensam sobre isso, mas toda a obra do Tolkien tem o que da relação dele com a vida, e muitos desses personagens são espelhamentos dos personagens mais caros para ele. Aragorn, Arwen, ou melhor, Beren e Lúthien, são o espelho da relação entre Tolkien e sua esposa Edith. E esse livro é tão bonito, é tão bonitinho, que você precisa compreender alguns fatos importantíssimos dentro da série de obras que ele vai acabar escrevendo por meio dessas cartas. São textos leves, textos tranquilos, mas textos que você pode estar lendo para você e pode estar lendo também para os seus filhos ou para os seus netos. Não vejo a hora deles chegarem para eu poder estar contando essas histórias todas. Se ele começa na década de 20 e ele termina lá no intermédio de 47, 48, mais ou menos, quase a década de 50, duas coisas estão acontecendo de certa forma paralelamente a isso. A primeira é a construção do legendário. Enquanto ele está escrevendo essas cartas, ao mesmo tempo está saindo das suas mãos o Hobbit, está saindo das suas mãos o Silmarillion, está saindo das suas mãos o Senhor dos Anéis. E tem muito a ver os personagens ingressos nessas cartas com aqueles que estão inseridos no Senhor dos Anéis, por exemplo. O segundo movimento que é muito importante estar colocando aqui é que essas cartas também são escritas aos seus filhos. O Papai Noel está escrevendo aos filhos de Tolkien em meio à Segunda Guerra Mundial, em meio às loucuras que a Europa passou por experimentar desde o final da Primeira Grande Guerra, mas todo aquele período quase que de 2 décadas que vai apresentar a realidade que vai explodir lá em 1939. Surgimento de líderes nada interessantes. Não vou citar nomes porque senão, infelizmente, aqui acaba que a plataforma nos atrapalha. Por falar em plataforma, antes de tudo, nós estamos no Rainbow. E eu não vou esquecer não, curta o canal, curta o vídeo, quer dizer, se inscreva no canal, curta o vídeo e, por favor, compartilhe, porque é dificílimo isso. Eu queria começar logo, para que vocês entendam, algumas especialidades nesse livro, algumas coisas muito legais nesse livro. Primeiro, é que Tolkien tem o carinho de escrever e de moldar a obra a partir dos dedos caligráficos, das estruturas caligráficas do nosso Papai Noel. Ele vai escrevendo as cartas para os seus filhos. Em geral, esse Papai Noel ele é bastante atarefado. E você vai vendo que em cada uma das
cartas que ele vai escrevendo, vai tendo uma evolução das relações. Então, se no início você ouve muito sobre John, mais à frente você vai ver o nome de outros filhos. E de alguma forma, essas histórias elas vão incluir todo aquele imaginário do Natal, mas também personagens inesperados, como por exemplo um urso polar, ou por exemplo fogos de artifício. Fogos de artifício. Quem é o grande, digamos assim, curador e artista dos fogos de artifício lá em Senhor dos Anéis, logo no primeiro livro? Não é? No primeiro livro não, na primeira parte do livro, digamos assim. Quem é Gandalf? As relações que vão sendo ditas acabam por presenciar, e na época o Tolkien foi agraciado pelo elogio de ter escrito uma obra das mais relaxadas e tranquilas em um ambiente tão conturbado. Alguns elementos, obviamente, vão, conforme eu disse, vão inspirar os Senhor dos Anéis, sem dúvida. E há uma situação aqui que eu acho muito interessante. O Tolkien, quando vai mergulhar no enredo do Senhor dos Anéis, ele vem por trás dele várias lendas e vários mitos que constituem meio que o imaginário do próprio escritor, como por exemplo Beowulf, as lendas de Arthur e toda aquela cantiga do cavaleiro, os elementos nórdicos, a tradição nórdica, a cultura nórdica. Isso vai fazer com que ele tenha um apuro em querer fazer uma mitologia propriamente, digamos assim, britânica, se não dizer inglesa. De alguma forma, se você for pensar bem, a Inglaterra não tem uma mitologia. Os compostos mitológicos dentro da Inglaterra, eles são dispersos nas mais diversas influências que eles tiveram, que vão dos nórdicos aos celtas. E de alguma forma, o Tolkien ele tenta resgatar e inserir esse processo a fim de recuperar isso no Senhor dos Anéis. E eu diria então que o Senhor dos Anéis pode ser sim uma das grandes mitologias inglesas, efetivamente, britânicas, efetivamente. Esse livro ele vai ser editado só em 1976. Aliás, por quem? Pelo Christopher Tolkien. Já saiu agora, e eu não vejo a hora de ter em mãos, a reedição de cartas de Tolkien, as cartas de correspondência do Tolkien que a HarperCollins está nos trazendo agora. Vale muito a pena você ter isso em mãos, porque em alguns movimentos ele descreve essa relação que ele teve com seus 4 filhos. E esse movimento aponta para alguns valores que o Tolkien possuía, valores conservadores, não diria somente conservadores, valores de afeto, a questão da família, a criação dos seus filhos, as lendas e as fantasias como os elementos construtores de caráter nos homens. Essa mitologia que ele vai acabar por criar, tendo por base o Papai Noel, ela vai dispensar então em Tolkien um exercício belo para criar, por exemplo, um irmão do Papai Noel, um irmão verde, uma prima que é a Ursa Maior. Você tem uma casa que vai ficar sobre montanhas das neves. Aí ele vai também já fazer o exercício linguístico que ele sempre fez, né? Inventa uma língua para o próprio Papai Noel, que ele vai chamar de língua ártica ou do Ártico, e começa a criar também, em meio a essas historietas, um próprio alfabeto. Veja bem, o que você tem aqui nesse livrinho de 100 e poucas páginas, que você pode ler muito rápido, são todas as somatórias daquilo que o Tolkien criou. Somatórias de cultura, somatórias de escritas, somatórias de elementos religiosos, conceitos nórdicos, conceitos germânicos, conceitos celtas, a herança da cristandade, e ele vai fazer disso uma arte que vai dar um elemento fantástico nesse processo. E mais,
Como os seus filhos vão crescendo, os mais velhos vão apurando-se daquela prática do pai e acabam por ajudar até, inclusive, nesta relação. Eu vou colocar aqui, queria ler aqui um termo, logo de cara, Carta do Papai Noel, logo no dia 20 de dezembro de 1926. É outra coisa também muito interessante. Qual é? Você vai observando o crescimento e o amadurecimento das narrativas, porque elas vão ser escritas, essas histórias vão ser contadas em quase que 2 décadas. Olha só, meus queridos meninos, esse ano estou mais trêmulo do que o habitual. Tudo porque tive que cumprir muitas responsabilidades. Foi a maior explosão do mundo. E os fogos de artifício também me deram muito trabalho. Deixou o Polo Norte todo preto. E varreu todas as estrelas, lugares, partiu a Lua em 4. Eu acho que o Tolkien, e não é à toa que ele vai espelhar muitas influências nos seus filhos, ele conseguiu deixar um legado do imaginário que eu gostaria de ter sido uma daquelas crianças. E a experiência que eu tenho ao ler esse livro é lê-lo não como se fosse o Tolkien falando para os seus filhos, mas como se fossem os seus filhos ouvindo Tolkien. Essas conexões todas, elas vão obviamente acabar sendo subtraídas, sendo importadas para o Senhor dos Anéis, né? Essa coisa do reino do Natal, mas também as relações com a Terra-média, os Trasgos, e aí você tem os orcs, os elfos, gnomos, tudo isso que está presente no processo legendário da Terra-média, também tem no cenário dos escritos de Tolkien, nessas cartinhas maravilhosas, né? Então, conceitos e nomes que você vai observar que Tolkien usa nas cartas dele, como Gandalf, Valinor e Elendil, são retomados a partir do que? Da obra posterior. Então, esse livrinho ele é belo porque ele não só está sendo introdutório aos seus filhos no campo literário, como ele também é uma espécie de test drive, de exercício pleno da arte de escrever de Tolkien, para mais à frente elaborar o Senhor dos Anéis. Esses filhos, obviamente, não apenas receberam essas histórias, mas eles também leram o Hobbit, eles também leram o Senhor dos Anéis, e o Christopher Tolkien acabou sendo o grande, digamos assim, baluarte da cultura tolkieniana, porque ele vai resgatar várias obras, como já falei, o próprio Silmarillion, como depois os contos que estão dentro do Silmarillion, como os filhos de Húrin, Beren e Lúthien, entre outros. Tá? Então essas questões todas, elas demonstram um profundo amor e carinho entre Tolkien e os seus filhos, né? Elas são um elemento de prova da relação e da importância que Tolkien dava às leituras e ao congressamento, a relação que ele tinha com seus filhos, quais fossem as idades deles, né? Esse é um processo que demonstra uma paternidade atenciosa, demonstra uma paternidade cúmplice da infância dos seus filhos, demonstra toda a competência, a generosidade do Tolkien no escrever da obra, né? O processo imaginativo do Tolkien, você vai ver, vou colocar aí algumas gravuras que ele mesmo desenhou. A letra do Papai Noel é ele que usa, é ele que escreve, né? Eu quero ver aqui uma situação interessante, porque eu tenho esse livro no meu e-book, mas eu pretendo depois tê-lo ele fisicamente, né? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu gostei muito mais à frente, Armando. Aqui, em 1928. Meus queridos meninos, mais um Natal e um ano eu estou mais velho, tal como vocês. Sinto-me bastante bem. Obrigado, Michael. Eu não tenho tremido muito, isso é porque temos toda a luz e o aquecimento como deve ser. O frio escuro que tivemos em 1927, você lembra? E aí você tem que ver o retrato do que aconteceu em 1927 e uma ponte que aqui dá. O Papai Noel respondia às cartas dos filhos de Tolkien.
E ali, nesse movimento todo, o conteúdo da obra passa a ter também participação direta dos seus filhos por meio das suas perguntas infantis. Olha aqui. Quem deixou o sabonete nas escadas? Não fui eu. Estávamos a começar a trazer o primeiro lote de embrulhos das despesas e dos presentes, e o urso polar insistia em trazer uma enorme pilha na sua cabeça, e ainda nos seus braços, até que ele, pum, catapum, pum, pum, gemidos, resmungos horríveis, escorregou um sabonete nas escadas. O que para mim é importante? Eu vou citar aqui 6 pontos desse livro que são importantíssimos para os nossos dias. 6 pontos. Grava isso. O primeiro, a cumplicidade na relação entre pai e seus filhos. A Edith participava dessas histórias também, a mulher do Tolkien. Eu acho que a literatura e o gênio imaginativo do Tolkien propiciaram aos seus filhos um ambiente de cumplicidade, que até em dado momento, quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, isso foi muito atrapalhado, porque ele tinha que responder tudo aquilo que era exigido pela editora. Mas Tolkien e seus filhos foram cúmplices de vida. A influência de Tolkien se dá desde John, se eu não estou enganado, foi o John que se tornou padre, até o Christopher Tolkien, que se tornou o dono, praticamente, de todo o legado do Tolkien. Segundo, a característica de formação de caráter que esse livro dá a partir do movimento em que Tolkien se aproxima dos seus filhos, entendendo a idade deles e não a do próprio Tolkien. E dentro desse contexto de Natal é aquela coisa do Deus que se aproxima dos seus filhos. Esse processo tolkieniano é muito interessante, até porque em Árvore e Folha você começa a compreender tudo o que está acontecendo aqui. Eu já falei sobre esse vídeo, por favor, vê lá no nosso canal. Essa proximidade é muito importante. O terceiro, a genialidade. A característica de que você não guarda a genialidade para si, você a atribui e a divide com o outro. Tolkien fez isso com uma galhardia imensa. Existe um movimento de um texto mais à frente em que fica claro, deixa eu ver aqui se eu acho, espero que eu ache, está aqui, achei uma das páginas dele, onde aqui não dá para você ver direitinho, mas vou tentar, em 1925, mas eu tenho ela em colorido e vou mostrar para vocês também, onde aqui se mostra justamente a casa do Papai Noel. Aqui embaixo, aqui a casa dele, aqui em cima, e aqui é ele com as renas. Para Tolkien, nem mesmo um desastre da casa do Papai Noel o atrapalha, porque para Tolkien o espetacular, o espetaculoso tem motivo, tem fundamento e é real. Papai Noel realmente é real para os filhos de Tolkien e, pasmem, para Tolkien também. Quem lê a Árvore e Folha vai entender o que eu estou dizendo. O quinto, para mim, como um grande escritor pode fazer de um conto infantil uma obra eterna. Essa obra é eterna, então eu quero indicar a você. Se você ainda não deu presente para os seus filhos, se você tem filhos pequenos, se você tem netos, entre em contato com a HarperCollins, entre lá na Amazon, se vira e compre esse livro. E experimente ler esse livro para os seus netos. Veja como os olhos dessas crianças brilham. E vou dizer para você, em tempo de redes sociais e de internet, nada tão saboroso e tão abençoador como o lúdico disposto da mão de um gigante da literatura. Ele sabe trabalhar o lúdico. Tolkien soube trabalhar o lúdico. E por fim, esse livro passou por percalços. Esse livro passou por turbulências salariais do Tolkien, por turbulências na sua vida e no seu, digamos assim, o seu crescer profissional, turbulências nas suas mudanças, turbulências em meio à guerra, turbulências em meio à tensão das edições das obras de Tolkien, turbulências às vezes até a mesquinhez que o Tolkien às vezes se fazia valer. E esse livro sobreviveu. Por isso, eu queria desejar a você um Natal especialíssimo.
Um Natal onde esses elementos todos compactuem ou pactuem. Um Natal cheio de generosidade, cheio de imaginação, cheio de família, cheio de bênção, cheio de presença de Deus, cheia de presença dos mitos, seja de presença da realidade, mas principalmente o oásis em meio à realidade que a gente vive. Eu acho que essa é uma das obras mais bonitas do Tolkien, desse tamanho. Eu vejo aqui, toda hora nessa obra, me pinta Tom Bombadil na minha cabeça. É porque Tolkien fez isso. E fez de uma forma única, belíssima, singela e total. Não há como não se agraciar, não gostar e não querer ler essa obrazinha tão linda, tão bela e tão completa como foi Cartas do Papai Noel. 40 anos de livro para uma eternidade de história. Tá certo? Um grande abraço. Semana que vem, o último livro do ano. Qual é? Jerusalém, uma biografia. Vamos estar falando sobre ele. Fechamos com chave de ouro este ano de 2023, esperando que 2024 nos traga desafios que nós possamos vencer. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Um beijo no coração de todos. Feliz Natal para todos vocês. Adeus.